Amada igreja do Senhor Jesus, quantos estão felizes essa noite, diga glória a Deus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, obrigado. O Senhor é maravilhoso, é glorioso, é majestoso. Quão maravilhoso é estarmos aqui na casa do Senhor para adorar e cultuar o seu santo e glorioso nome. E quão maravilhoso é sabermos, irmãos, que nós estamos diante de um Deus que nos ouve, um Deus que é vivo, um Deus que é cheio de vida e de vitória para nossas vidas, amém? Peço que a amada igreja possa abrir em Mateus 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, dos versos de 37 ao 44. Mateus 24, 37 ao 44. Peço que o meu presbítero Luciano possa ler e em seguida nos introduzir em oração. Mateus 24, 37 ao 44. Glória a Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Te glorificamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em congregação para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer o nome e para recebermos uma vez mais a tua palavra, Pai eterno, que nos será ministrada pelo teu servo, o ministro Ed Filho, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e que nós recebamos essa palavra para nossas vidas e que ela venha produzir o fim que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade e que nós saímos daqui enriquecidos e abençoados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então nós acabamos de ler um texto que é muito conhecido, onde o Senhor traz à tona uma verdade maravilhosa que é o arrebatamento. Uma verdade maravilhosa que é estarmos um dia com Cristo Jesus e como isso acontecerá. E quando nós lemos ali o contexto de Mateus 24, nós vemos que é um capítulo onde Jesus fala bastante acerca da sua vinda. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, ele usa ali a parábola da figueira, ele fala sobre os últimos dias, e nós devemos estar atentos, porque hoje nós estamos vivendo exatamente este momento em que Jesus estava ministrando. Nós vivemos exatamente os últimos dias, os dias que são maus, os dias que são terríveis, os dias em que todo justo, todo verdadeiro, todo aquele que ama o Senhor em espírito e em verdade, celebra, porque sabe que o seu tempo aqui na terra está acabando e sabe que brevemente o Senhor voltará. E aqui nesse texto nós podemos extrair algumas verdades, um texto maravilhoso. A primeira verdade é que o Senhor voltará. Ele voltará independentemente daquilo que nós queremos, independentemente daquilo que o homem deseja, independentemente do cenário político, independentemente de qual é o seu estado hoje, se você está frio, se você está quente, se você é rico, se você é pobre, se você está estudando ou trabalhando, se você vai ganhar uma promoção ou se não, indiferente, essa é uma verdade imutável e irrevogável. O Senhor Jesus voltará independentemente do que fizermos, independentemente do que trabalharmos, do que o homem planejar, Jesus Cristo voltará. A segunda verdade, irmãos, é
que se Jesus Cristo voltará, nós, como noivas do Senhor Jesus, devemos estar atentos. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que aquilo que o Senhor pede é vigilância, é atenção. E é sobre isso que nós iremos trabalhar essa noite. Porque a verdade é que aquele que clama, Maranata, aquele que clama, ora vem, Senhor Jesus, aquele que deseja ardentemente o Senhor, tem comportamentos completamente diferentes dos demais. Nós iremos ver daqui a pouco que Jesus faz uma comparação de um povo que não agrada ao Senhor, de um povo que busca a Ele. Então, a verdade é que esse sentimento deve gerar algo em nós, essa verdade deve gerar algo em nossas vidas. E qual é o sentimento que nós estamos sentindo em relação à vinda do Senhor? Uma grande verdade é que se nós estamos sentindo alegria, se nós estamos sentindo temor, se nós estamos sentindo cada vez mais diligência e zelo pela obra do Senhor, pela casa do Senhor, pelo corpo de Cristo, é sinal de que nós sim somos aquelas noivas que clamam Maranata. Mas se nós vivemos hoje, por exemplo, espero que ninguém esteja desse jeito, se nós vivemos hoje com medo da volta do Senhor, se nós hoje vivemos indiferente da volta do Senhor, nós estamos nós estamos com apostasia, nós estamos com o coração frio diante do Senhor, e é desejo dele que nós tiremos as escamas dos nossos olhos e começamos a andar segundo a sua palavra. A segunda verdade, irmãos, que nós olhamos nesse texto, é que o Senhor virá em um dia qualquer. Não vai ter um estrepitoso, na primeira vinda que eu falo do arrebatamento, amém? Nós estamos bem doutrinados quanto a isso, não quero adentrar na cerca da escatologia, mas no dia do nosso arrebento não, irmãos, eita, deixa eu me acalmar aqui, nós não iremos ser arrebentados, amém? No dia do nosso arrebatamento, a palavra diz que estarão no campo, 2 estarão no campo, 1 será levado, e ele diz, assim como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Eles viviam normalmente, eles trabalhavam, eles estudavam, eles viviam ali a sua vida de forma naturalmente. E embora nós saibamos que naquele momento, naquele povo, viam uma maldade tão grande a ponto de o Senhor colocar que a maldade daquele povo era a causa daquele juízo, do dilúvio, nós também entendemos que aqui Jesus está nos dando um alerta, que o juízo vem em um dia qualquer, Jesus pode voltar a qualquer momento. Aqui as pessoas viviam normalmente suas vidas, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e assim também será hoje. Muitas vezes nós certamente estaremos andando diariamente em nossas vidas, com nossa rotina, nós acordaremos, nós iremos ao trabalho, nós tomaremos café, nós voltaremos, passearemos com a nossa família, enfim, iremos para a igreja, mas a verdade é que haverá um dia em que isso tudo será completamente diferente para aqueles que creem, porque haverá um dia em que o Senhor Jesus voltará, haverá um dia em que nós ouviremos o ressoar da última trombeta e seremos arrebatados para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, a grande verdade aqui é que Jesus ele vai vir e nós precisamos estar apercebidos. E ele fala aqui algo interessante. Quando nós olhamos para a sequência dos padrões do dia de Noé, nós podemos ver alguns pontos interessantes. Primeiro, já mencionei, que é a multiplicação na iniquidade. Em Gênesis 6:5 diz, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e o que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. E hoje, irmãos, como nós vemos o mundo, hoje nós vemos a maldade se multiplicando, hoje nós vemos cada vez mais o império das trevas avançando e aparentemente obtendo vitória, e aparentemente obtendo ali o seu escape, o cinto afrouxando, parece que eles estão conquistando. A palavra diz em 2 Timóteo 3, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós vivemos hoje essa realidade, o que constata, o que nos mostra que nós estamos vivendo de fato esses últimos dias. O segundo ponto, a pregação do Evangelho. Noé, ele não só pregava com palavras acerca do que iria acontecer, ele não só chamava a atenção daquele povo acerca do dilúvio, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem
ter consciência daquilo que eles estavam praticando e que eles pudessem voltar a si, para que eles pudessem ser salvos. Então ele não só pregava com isso, mas como também com a sua própria vida. Ele pregava todos os dias ali, construindo a arca com perfeição, construindo a arca do jeito e da maneira que o Senhor havia ordenado a ele. E hoje nós temos visto, irmãos, muitos irmãos e muitas pessoas que pregam a sua palavra, pregam a sua verdade, vivendo cada vez mais não somente com o falar da boca para fora, mas também com a sua vida. Todos os dias nós temos nós temos visto a palavra de Deus sendo pregada, Deus alertando o seu povo que Ele vai voltar, Deus alertando o seu povo para que o povo se conserte, Deus alertando o seu povo para que o seu povo endireite seu caminho, porque uma hora Ele voltará. E Ele deseja que nós sejamos preparados, Ele deseja que nós sejamos atentos, e Ele deseja que nós sejamos ávidos ao ouvir da última trombeta. Então, sim, nós hoje temos visto e presenciado o temor, a pregação da sua palavra. Irmãos, hoje aqui nos cultos nós temos visto palavras tremendas, gloriosas, de exortação, de consolação, de direcionamento para nossas vidas. Para quê? Simplesmente por acaso? Não, porque o Senhor quer que todos nós sejamos salvos, porque Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento, porque Ele quer que todos nós andemos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Também nós vemos no dia de Noé o ignorar da palavra. Assim também como Noé pregava e pregava e pregava, nós víamos muitas pessoas que rejeitavam ali a palavra, rejeitavam os ensinos, tratavam com zombaria, tratavam com indiferença, tratavam de qualquer maneira, e hoje nós estamos presenciando esse momento, onde o Senhor nos mostra que pessoas possuem comichão nos ouvidos, não conseguem ouvir a sã doutrina, não conseguem ouvir a palavra de Deus pregada verdadeiramente, mas toda a palavra que é ministrada, essa pessoa fica, ai meu Deus, isso é para mim, ai não, isso aqui não é possível, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Irmãos, entenda uma coisa, Deus Ele prega todos os dias para nossas vidas, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Se nós decidimos sair da nossa casa e vir na casa do Senhor, é porque nós queremos que Deus fale conosco, não importa se será exortação, não importa se será consolação, não importa, nós queremos ouvir o direcionamento de Deus, e quando Deus dá esse direcionamento, muitas vezes nós ficamos chateados. Quando eu falo nós, é força de expressão. Nós devemos entender sim, que Deus se preocupa a ponto de falar e tratar pontos específicos nas nossas vidas, para que possamos ser renovados, moldados por Ele, e sermos cada vez mais trabalhados na sua presença, e que nos tornemos um vaso de honra para a glória do Senhor Jesus, amém? Então nós precisamos cada vez mais não ignorar as palavras que estão sendo ministradas. Aí, irmãos, ele fala aqui no texto, até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. A verdade é que muitos, e quando eu falo muitos, irmãos, não falo de pessoas que estão fora da igreja, eu falo principalmente de pessoas que estão dentro das igrejas, principalmente de pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor, principalmente de pessoas que conhecem a verdade do Senhor. Muitas dessas pessoas não estão se apercebendo, não estão vendo que há no mundo espiritual um senso de urgência para que possamos nos arrepender, para que nós possamos andar na verdade, para que possamos andar na palavra, para que possamos viver as promessas de Deus na palavra. Muitas dessas pessoas têm brincado com a sua vida e elas não estão apercebendo, e o final de tudo será que elas serão surpreendidas, elas serão infelizmente surpreendidas de forma negativa quando o Senhor voltar. Jesus compara a sua vinda como a de um ladrão. A questão é, será que você está preparado? Ele fala, olha, se vocês soubessem que o ladrão iria visitar a sua casa, você se programaria, você se estruturaria, você iria ficar com cuidado ali, vigiando a casa para que não acontecesse. E muitas vezes nós não estamos vigiando, não estamos atentos a todos os sinais que têm sido mostrados no dia a dia, na palavra do Senhor Jesus, no decorrer dos dias, e nós não estamos apercebendo muitas vezes. E a verdade, a pergunta é, será que nós estamos preparados para o arrebatamento? Será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? A terceira verdade, somente os fiéis serão salvos. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas que o Senhor coloca
como exemplo. Ele diz que estão 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Isso não significa, irmãos, que é algo aleatório, não é algo que, Deus gostou mais desse aqui, vou levar esse aqui, não. É porque dentro desses 2, ele mostra 2 perfis. Aqueles que estavam como nos dias de Noé, aqueles que, assim como nos dias de Noé, não se perceberam da palavra, não se enraizaram na palavra, não buscaram temer ao Senhor, não buscaram ao Senhor Jesus enquanto há tempo, essas pessoas ficarão, essas pessoas não serão salvas, essas pessoas não serão arrebatadas. E Jesus fala ali, e o outro grupo de pessoas são aqueles que amam, aqueles que temem, aqueles que o desejam, aqueles que o anelam cada vez mais. E é muito interessante, irmãos, que quando Jesus mostra, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, Jesus mostra que eles estavam no mesmo ambiente. Eles frequentavam, eles tinham praticamente a mesma rotina, eles tinham que ir ao campo, eles tinham que fazer as coisas, ou seja, o que está ao nosso redor, irmãos, não pode definir a nossa vida, a gente não pode se deixar levar pelo fulano, pelo ciclano, nós não podemos deixar de ser influenciados pelo mal, não é porque nós estamos em um ambiente de trabalho, por exemplo, que forçam que mintamos, que nós iremos mentir negativo, nós precisamos cada vez mais resplandecer a glória do Senhor, nós precisamos cada vez mais resplandecer a glória de Deus aqui nessa terra, e como nós faremos isso? Buscando ao Senhor acima de tudo, buscando a sua palavra, tendo intimidade com o Senhor Jesus, entrando em alerta, vigilância. Muitas vezes, quando nós falamos, irmãos, de vigilância, a gente pensa só em algo muito pesado, né? O ladrão veio, mas a verdade é, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisas, porque são nas pequenas coisas que o diabo entra. E um exemplo muito interessante é que se você, por exemplo, vê uma telha com uma simples rachadura e não ali colocar, qual é o nome? Cadê o Anderson? Coloca Vedacite, colocar o negócio lá na telha, na rachadura, aquela telha com o decorrer do tempo vai se abrindo buraco, vai vindo a chuva, vai se abrindo buraco, e quando a pessoa se percebe, já está um rombo enorme na telha da sua casa. Então, assim mesmo em nossas vidas, muitas vezes nós deixamos brechas pequenas, e não tapamos, e não estamos atentos, e não estamos olhando para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Será que eu estou abrindo portas para o inimigo entrar nas minhas vidas? Será que eu estou deixando que uma brecha seja motivo que o inimigo entre e faça festa na nossa vida? Nós precisamos estar atentos nos mínimos detalhes. A rotina, ela não pode tragar a nossa intimidade com o Senhor. Nós não podemos deixar que no decorrer dos dias, nosso coração se esfrie e fiquemos alheios ao que Deus vem ministrando, ao que Deus vem nos alertando, ao que Deus vem nos conduzindo, mas cada dia mais nós precisamos estar quedados na presença do Senhor Jesus. Cada dia mais nós precisamos estar como Maria, que escolheu a melhor parte, como Maria, que decidiu buscar ao Senhor ali naquele momento, não se importando com o que a irmã dela ia falar, não se importando com quem estava ao seu redor, mas ela decidiu estar ali naquele momento. Assim também nossas vidas, precisamos estar cada vez mais quedados ao Senhor Jesus. E esse exemplo, irmãos, é muito interessante e muito forte, porque independentemente do ambiente, a palavra diz que aqueles que buscam o Senhor será levado, será arrebatado. Então eu posso colocar aqui, com todo o temor do meu coração, o seguinte exemplo: estarão na igreja, um será tomado e deixado o outro. Isso é muito preocupante, porque mostra que dentro das nossas vidas, irmãos, muitas vezes nós não estamos adorando ao Senhor com tudo que temos e somos, mas nós estamos andando na caminhada de uma forma automática. Será que nós estamos vindo para a casa do Senhor para adorá-lo, para buscá-lo, para interceder, para buscar cada vez mais transformação em nossas vidas? Ou será que nós estamos vindo para a igreja apenas para bater ponta, apenas para cumprir um ritual? Qual é o verdadeiro sentimento que cerca nossas vidas quando nós falamos, o Senhor está voltando? Qual é o verdadeiro sentimento que cerca nossas vidas quando nós falamos sobre Jesus Cristo, quando nós falamos da sua palavra? Será que gera em nós alegria, prazer? Será que gera em nós cada vez mais desejo de conhecer mais e mais ao Senhor Jesus? Ou será que nós estamos apenas andando de forma totalmente automática? Irmãos, esse é o motivo de nós diariamente analisarmos como anda a nossa vida. A palavra diz lá em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, se não conheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já estáis reprovados. Nós temos que diariamente olhar para nossas vidas e nos questionar:
como que nós estamos diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando, e quando nós ouvimos isso, será que nós apenas entra no ouvido e sai pelo outro, ou será que nós temos criado cada vez mais temor no nosso coração? Caramba, o Senhor Jesus está voltando, eu preciso andar em santidade, eu preciso viver em santidade, porque sem santidade eu não verei a face do meu noivo, eu preciso me arrumar. Irmãos, eu tive essa experiência maravilhosa, né? Quando nós estamos noivos, estamos prestes a chegar ao casamento, e o nosso coração começa a ficar ansioso, e fala assim, meu Deus do céu, será que eu estou bacana? Aí muitas vezes a gente faz, né, o emagrecimento, eu não consegui fazer, mas a gente começa a se cuidar. Eu preciso emagrecer, eu preciso estar bonito, eu preciso que aquele momento seja um momento especial, então eu preciso estar preparado para aquele grande dia, que é o dia do nosso casamento. Assim também a noiva do Senhor Jesus, amada igreja. Nós não podemos ser noivas do Senhor Jesus se nós não temos temor e reverência à palavra de Deus, se nós não temos temor e reverência ao que está acontecendo, se nós andamos indiferentes com todos os sinais que está acontecendo no arredor do mundo, apontando para a vinda do Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias, nós precisamos vigiar. Nesses últimos dias, nós precisamos ficar atentos. Nesses últimos dias, nós precisamos ter cada vez mais atenção. Por quê, irmãos? O que está em jogo, irmãos, não é apenas um brinde qualquer. O que está em jogo, irmãos, é a nossa salvação, é uma coroa de glória. O que está em jogo, irmãos, não é uma coisa utópica, uma coisa que é inventada, conto de fadas, não. É uma coisa real. É você estar cada vez mais entendendo que brevemente muitos terão só apenas 2 destinos. Qual é o destino? Ou você vai estar com Cristo em eternidade, por todo sempre, adorando, cultuando a Ele face a face, ou você estará no inferno, irmãos. Isso é muito preocupante. Seria um motivo de nós todos os dias analisarmos, Deus, como que está o meu coração diante da Tua presença, meu Pai? Como que eu tenho andado diante de Ti? Será que como as virgens prudentes, eu tenho tudo preparado, eu tenho com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor e carinho? Ou será que eu estou andando como inércia, como pessoa que não está nem aí, acha que, Jesus vai voltar daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, daqui a 60... Não, irmãos. O tempo é hoje. A palavra de Deus diz que estamos mais perto do que quando no princípio cremos. Desperta tu que dormes, porque a nossa salvação está mais perto do que princípio cremos. Irmãos, nós temos algo de valioso e precisamos guardar a nossa salvação. E o Satanás tem todos os dias armadilhas para que possamos cair, para que possamos ser destruídos, para que possamos ser derrubados. E muitas vezes ele não chega com o outdoor e fala assim, olha, esse aqui é o pecado, vem até mim. Não, muitas vezes são ações sorrateiras. Eu assisti recentemente um filme, eu não lembro o nome não, que é um nome meio estranho, eu até comentava com a pastora, Neofasto, sei lá, alguma coisa. Neo tem na Prime Video, depois eu posso passar para vocês. E esse filme mostra a ação, ali interpretado por um homem que está preso, e esse homem está possuído pelo demônio. E ali o demônio começa a revelar todos os seus planos, e como que ele trabalha, e como que ele age na vida do ser humano, e muitas vezes nós caímos como patinhos. Por quê? Porque nós não estamos firmados na palavra do Senhor. Muitas vezes ele instiga apenas sentimentos de discórdia, apenas instiga sentimentos de inveja, apenas instiga sentimentos, de traição, olha só como aquela moça é bonita, e você começa a olhar, nossa, que moça bonita, que moça charmosa, e aquilo vai alimentando no seu coração, e você não repreende, e aí é daí que surgem os adultérios. Então nós temos que tomar cuidado diariamente, porque uma simples rachadura pode causar um grande estrago em nossas vidas. Nós não podemos abrir nenhuma porta, irmãos, para o inimigo, nós não podemos abrir nenhuma rachadura. Precisamos todos os dias estar atentos. Meu Deus, como é que está a minha vida, como é que está meu coração? Meu Deus, isso aqui precisa dar uma lixada, vou lixar. Meu Deus, eu preciso tratar isso aqui, eu vou tratar. E assim é a vida do cristão, assim é a caminhada daqueles que temem o Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos cada vez mais estar atentos. E aí, eu tive uma ideia, né? Eu pesquisei no ChatGPT, eu vi que o Yuri colocou aqui também, no ChatGPT, eu pesquisei aqui, se Jesus estivesse pregando nos dias de hoje, quais seriam os pontos de vigilância que devemos ter?
quais seriam os pontos que nós devemos estar atentos? O que Jesus recomendaria para nós nos dias de hoje? A primeira recomendação que o chat colocou aqui seria a vigilância contra o excesso de distrações. A palavra diz lá que assim como nos dias de Noé, eles viviam distraídos, eles viviam vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. E hoje nós temos redes sociais, entretenimento, irmãos, e uma coisa que nós não temos a dimensão, mas que abre uma porta muito grande para que o inimigo age em nossas vidas, filmes e séries. Muitas vezes nós assistimos coisas que nós não deveríamos, e nós abrimos e damos liberdade para que o inimigo possa agir nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. No decorrer da história, sempre nos filmes nós vemos, né, o uso de drogas, o uso de festa, e hoje isso se torna normal. O ser humano não questiona a pessoa utilizando drogas em festas, as pessoas utilizando bebida excessiva, sexo excessivo. Nós vemos que hoje a sociedade transforma isso como algo normal. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assistindo essas coisas e falamos assim, isso é normal. Irmãos, não é normal, nós não podemos compactuar com as coisas dessa terra. Tudo aquilo que nós compactuamos, tudo aquilo que nós aceitamos, é uma legalidade para que o inimigo possa agir em nossas vidas. Com o que você assiste nas redes sociais, quem você segue, quem você visualiza, quem são as pessoas que de fato te estão trazendo para você conteúdos nas redes sociais, será que são pessoas que vão agregar algo, será que não? Como que está o seu tempo? Será que você gasta muito tempo se distraindo, assistindo série, assistindo filme? Não é nada errado contra isso, irmãos, não há nada errado, mas nós precisamos em tudo ter o seu tempo, e nada dessas coisas podem ultrapassar o tempo da palavra do Senhor Jesus, ultrapassar o limite, ultrapassar o momento de nós buscarmos a Ele, não pode ser a primazia em nossas vidas. Segundo ponto, vigilância contra a indiferença espiritual. Irmãos, nós hoje somos um país majoritariamente cristão, mas quando nós olhamos as atitudes daqueles que se dizem cristãos, eles não praticam. E recentemente saiu uma pesquisa, antigamente era, você é cristão? Sim. Você não é cristão? É não. Hoje em dia na pesquisa está, eu sou cristão, eu não sou cristão, eu sou cristão e não praticante. E o número de cristãos não praticantes, irmãos, é absurdamente maior do que nós imaginamos. E, irmãos, e muitas vezes nós estamos assim andando no dia a dia, vivendo como cristãos não praticantes, aqueles que andam com indiferença espiritual, que andam como se, não tenho uma liderança sobre minha vida, eu posso fazer o que eu quero, eu penso fazer do jeito que eu imagino, da forma que eu quero, e o Senhor não quer isso para nossas vidas, mas que possamos estar cada vez mais fervorosos na presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus próprio fala assim, ei, porque você está frio, e nem frio e nem está quente, você está morno, estou a ponto de vomitar-te. Quantas pessoas hoje nós temos visto que estão mornas diante da presença do Senhor, e nós precisamos cada vez mais estar na presença do Senhor, para que Ele reverta esse quadro na nossa vida. Terceiro ponto, vigilância contra a normalização do pecado. Ele fala, comiam, bebiam, casavam, andavam em casamento, para eles estavam nem vendo, irmãos, eles faziam o que eles bem entendiam, da forma que eles queriam, normalizando o pecado. Quarto ponto, vigilância com uma vida superficial, pessoas que querem se mostrar algo que não são, pessoas que querem viver algo que não vivem, quer mostrar, porque eu sou isso, porque eu sou isso. Não, irmãos, nós precisamos cada vez mais diante do Senhor, estar completamente desnudo e falar assim, Senhor, esse sou eu preciso ser transformado, eu preciso ser renovado, eu preciso ser purificado, eu preciso cada vez mais refletir a Tua glória em minha vida, que jamais possamos viver uma vida superficial. E o quinto ponto, vigilância com o coração adormecido. Aquelas pessoas que hoje, irmãos, estão na casa do Senhor, dizem que amam o Senhor, dizem que adoram o Senhor, mas o seu coração está adormecido. O seu coração já não queima mais, o seu coração já não tem mais aquele prazer na palavra do Senhor, o seu coração já não tem mais aquela vontade de buscar a sua face, o seu coração está adormecido, o seu coração está descansando, está dormindo, está como aquelas nércias que estavam ali sem óleo, sem azeite, estavam dormindo ali achando que estava tudo bem,
quando de repente ouviram o som, eis o noivo, e ali elas tiveram que ficar procurando, e muitos desses corações adormecidos, irmãos, e muitos desses corações adormecidos terão cada vez mais buscar ao Senhor, porque nós não podemos estar assim, nós não podemos deixar com que o nosso coração, o nosso estado, chegue a esse momento, porque nós sabemos que são os últimos dias. Amém, amada igreja? Realmente, amada igreja. E aí, o Senhor Jesus continua em Mateus 24, 45 ao 51. Peço que o nosso ministro Lucas possa ler para a gente. Por favor. Mateus 24, 45 ao 51. Amém. Amém. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar-lhe sustento ao tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passa a espancar seus companheiros e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e a hora que não sabe, e o castigar-lo-á, lançar-lhe-á a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus trata de 2 pontos importantes. Que tipo de servo nós somos? Ele trabalha aqui no começo que nós lemos, como que será a vinda do Senhor, que estarão 2 no campo, ele mostra esses 2 tipos de pessoas, aqueles como assim, que nos dias de Noé, eles viviam como qualquer um, achavam que nada ia acontecer, até que veio o dilúvio, e eles perceberam que tudo aquilo que Noé pregava era realidade. Assim também Deus fala hoje sobre a questão do que tipo de servo você é. Será que você é um servo que é bem-aventurado, que é aquele que está em santidade, aquele que se entrega, aquele que busca o Senhor, aquele que está cada vez mais quedado à sua presença, aquele que anda segundo a sua verdade? Será que nós somos esses servos? Será que nós somos essas pessoas que, assim como o servo bom e fiel, ouvirá do Senhor, vinde benditos do meu Pai? Ou será que nós somos como o servo mau? E aí ele fala do servo mau, se aquele servo sendo mau, ou seja, alguém que deveria ser fiel, alguém que deveria servir ao Senhor, alguém que deveria dar o seu melhor ao seu Senhor, ele dava de forma inadequada, ele vivia de forma displicente, ele vivia de forma, entregava o que não era o seu melhor, como foi ministrado recentemente, ele não dava a sua excelência para o Senhor. Alguém que deveria ser fiel, não é fiel. E ele diz, se disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, o meu Senhor demora-se, ou seja, o servo começa a achar que Deus não está vindo, que Deus não age, que aquilo que Deus tem ministrado não é verdade, não é para ele, e esse servo começa a se distanciar, começa a se ensoberbecer, começa a se distanciar e começa a negligenciar tudo aquilo que seu Senhor havia ordenado a ele, a forma como ele deveria agir, a forma como ele deveria proceder, como ele deveria servir ao Senhor, e esse servo começa a se distanciar disso. E aí ele continua, e começar a espancar os seus companheiros, ou seja, ele começa a fazer intrigas, ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor Jesus, começa a mostrar que ele sabe de tudo, e que não, os outros servos não sabem, que os outros servos não estão nem aí, que os outros servos são ruins. Não, irmãos, nós não podemos ser esse tipo de pessoa. E ele continua, e a comer e beber com os ervos. O que seria isso hoje? Seria essa pessoa começa a misturar o seu estilo de vida com o estilo de vida mundano. Ele começa a achar que a sua forma de viver em santidade é antiquada. Ele começa a viver de forma totalmente como o mundano vive, achando que tudo é normal, achando que o que ele está fazendo está certo, achando que a forma como ele procede é tranquilo, e não busca prazer em adorar o Senhor, mas busca seus próprios prazeres. Esse é o servo mau. Esse é aquele que abraçou o estilo de vida completamente oposto àquilo que Deus havia ordenado. E ele fala, e o Senhor fala, esse servo receberá do Senhor o castigo. Esse servo receberá do Senhor o castigo eterno. Ele fala, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É por isso que nós devemos todos os dias vigiar, para que nós não caiamos, para que nós não sejamos, irmãos,
envolvidos pela nossa carnalidade, para que nós não sejamos envolvidos pela frieza espiritual, pela apostasia, porque quando nós estamos apostatando da fé, todos esses elementos que nós acabamos de ler começam a florar em nossas vidas, e aquilo que era um fruto do fruto do Espírito em nós, começa a ser um fruto carnal, e nós conseguimos enxergar e entender que essa pessoa está completamente longe do Evangelho do Senhor. Irmãos, não há mais tempo de ficar brincando. Nós sabemos, o Senhor Jesus está voltando, é tempo de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, o Senhor Jesus está voltando. Irmãos, quando nós ouvimos que o Rei dos Reis, quando nós clamamos Maranata, é algo completamente sério, irmãos, porque se você está falando Maranata de forma errada, se você não está com uma vida alinhada aos propósitos do Senhor, você está clamando juízo para a sua vida, você está clamando juízo, condenação para a sua vida. Mas se você hoje está aqui, como eu creio que todos nós estamos aqui hoje, e somos a noiva do Senhor que clama, Maranata, ora vem, é de fato a bênção, é de fato a nossa esperança de sermos restaurados por completo, que nós não vivamos mais nesse corpo carnal, nesse corpo caído, mas que nós sejamos novas criaturas e tenhamos um novo corpo de glória, para que possamos adorar o Senhor eternamente, que nós possamos... Nesse momento, foi uma palavra breve, uma palavra reflexiva, que nós possamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, analisar como andam nossas vidas, porque são os últimos dias, e haverá um momento em que a porta se fechará. Depois dessa parábola do servo bom e mau, ele fala das virgens prudentes, haverá um momento que essa porta se fechará, e não haverá mais perdão, não haverá mais outra alternativa, não haverá mais choro, não haverá mais nada, você terá que arcar com aquilo que você decidiu viver aqui na terra. Que em nome do Senhor Jesus possamos andar cada vez mais em santidade, porque brevemente Ele virá, passarão céus e terras, mas a minha palavra permanecerá para sempre, independentemente do que você queira ou que você não queira, de que é isso que vai acontecer, o que não é, o Senhor voltará. E como que está o nosso coração diante disso? Que possamos finalizar, eu chamo o ministério de louvor. Vamos abrir rapidamente em Apocalipse 22, um texto que eu particularmente amo muito. E eu sempre falo, né, antigamente, quando eu era menor e recém-convertido, quando eu li Apocalipse, eu ficava com medo, porque, meu Deus, parece que Deus está querendo destruir tudo, querendo matar todo mundo, mas não é, irmãos. Esse aqui é uma carta para aqueles que o amam, que o temem, têm uma esperança, porque sabemos que brevemente reinaremos com Ele. Irei ler aqui, vou ler o capítulo completo, amém? Temos tempo, dá tempo, vamos ler. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, esse é o destino que está reservado a nós, aqueles que o amam. Irmãos, ele continua, disse mais ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vêm de acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu sou o João, quem ouviu e viu essas coisas, e quando eu as ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, porque sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse mais ainda, não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Repita comigo, o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo sendo imundo, continue o justo na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se.
Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir, irmãos, que você possa glorificar o Senhor Jesus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, que possamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, enquanto há tempo, enquanto o Senhor está com os braços abertos para recebê-lo, disponibilizando do tempo da graça. Bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu e Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: aquele que ouve, diga. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba a água da vida. Irmãos, o Senhor está aqui neste lugar. Não é tempo de nós perdermos com qualquer outra coisa, com banalidades mundanas. É tempo de nós estarmos a postos como verdadeiros vigias dos últimos dias, que possamos analisar nossa vida e ver como que nós estamos diante do Senhor Jesus, e que possamos, se porventura estejamos com as vestes sujas, longe do Senhor, com o coração frio, distante da presença do Senhor, que você possa se achegar a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está aqui nessa noite, amada igreja do Senhor, que em nome do Senhor Jesus possamos tomar essa postura, como aqueles que amam a sua vinda, e que não apenas falam da boca para fora, mas que vivem como verdadeiros fiéis, como verdadeiras noivas prudentes, que aguardam a vinda do seu noivo. Em nome do Senhor Jesus, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Passo ao ministro André.